Estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, sem sombra de dúvida. E essa leitura faz parte do desafio do Mulheres Continentais, que eu já comentei aqui várias vezes. Infelizmente eu não vou conseguir terminar esse projeto, mas eu gostei muito de participar, eu achei a ideia muito bacana e eu com certeza absoluta vou levar esse projeto para o ano que vem. E eu até acho que vou fazer algumas adaptações, mas enfim, eu trago aqui para vocês. E eu estou falando do livro O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Antes da gente entrar de fato na história aqui, eu acho que é preciso um pouquinho de contextualização. Não só territorial, mas histórica, porque é um recurso. Na verdade, é assim, é o principal, é o fator principal de toda a história. Por isso que eu vou trazer aqui de forma bem resumida, bem sucinta mesmo. Seguinte, a história se passa então na Costa do Ouro, que hoje é conhecido como território de Gana, né? E ele recebeu esse nome pelos colonizadores portugueses, em volta ali mais ou menos de 1480, 82. E aí, né, o nome veio justamente da abundância de ouro que se encontrava naquela região. E seguindo essa mesma lógica, a gente pode entender o porquê que a Costa do Marfim e a Costa dos Escravos também receberam esse nome. Antes da chegada dos colonizadores europeus, ali no território de Gana, a gente tinha duas confederações principais, que eram os Fantes e os Achantes. Ambas confederações são derivadas do grupo, né, Akan. E é importante ressaltar que, assim, disputas territoriais sempre aconteceram ao redor do mundo. Desde que existe o homem na Terra, existem disputas territoriais. E uma consequência dessas disputas territoriais eram os prisioneiros de guerra. Então, acabava que o grupo vencedor, né, acabava pegando uns guerreiros ali, alguma coisa, e aprisionavam essas pessoas. Só que, assim, era uma prisão, como é que eu vou dizer? Não é uma prisão que a gente imediatamente associa. Esses prisioneiros acabavam tendo uma qualidade de vida, né, na confederação pela qual eles eram capturados, né? Eles podiam casar, eles inclusive exerciam algumas funções importantes da nova tribo. Inclusive, eles chegavam até a casar com mulheres de grande importância dentro da tribo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre prisioneiros de guerra e, no caso aqui da história, principalmente, a questão da escravidão. Porque, claro e óbvio que todo esse processo, né, as disputas territoriais e esses prisioneiros, eles acabaram se intensificando com a presença desses colonizadores europeus. E assim, eu não sei se muita gente sabe disso, até mesmo assim, se a minha informação estiver errada, eu gostaria que me corrigissem aqui, por favor. Mas o conceito, né, da escravidão racial, a decisão, né, de que a escravidão deveria ser baseada na cor da pele da pessoa e na etnia, ela veio justamente dos europeus. E o conceito de raça, ele surgiu, na verdade, durante a Inquisição, e ela se intensificou com a invasão e a colonização dos territórios africanos. Como eu mencionei, né, os colonizadores se aproveitaram dessas disputas territoriais e desses prisioneiros de guerra e acabaram montando um comércio ali. Então, eles faziam uma espécie de contrato comercial com a tribo mais forte. No caso aqui, a gente percebe que os Achantes, eles eram uma confederação de uma superioridade, sabe? Por assim dizer. Os soldados eram mais fortes, tinham mais recursos, e enfim. Então, eles montavam esse contrato de forma que todos os prisioneiros que os Achantes pegavam, eles vendiam para os colonizadores em troca, né, de produtos, mercadorias e recursos e tudo mais. E os colonizadores vendiam esses prisioneiros como escravos para o restante do mundo, principalmente a América. Por volta ali de mais ou menos 1750
alguma coisa, os britânicos assumiram o controle da Costa do Ouro, e no finalzinho do século XVIII, só assim, durante, né, a colonização ali da Costa do Ouro, vários castelos foram sendo construídos pelos colonizadores da época. Um desses castelos é o castelo de Cape Coast. E os britânicos, né, depois que assumiram a Costa do Ouro, eles reformularam esse castelo, de forma que eles construíram um calabouço subterrâneo gigantesco, que era justamente para guardar os escravos que iriam parar no Caribe e nos Estados Unidos. E é aqui que a gente começa de fato a nossa história. A gente tem então duas irmãs que são separadas bem pequenininhas mesmo, assim, por circunstâncias da vida, que vão ser narradas aqui na história. E uma das irmãs, a Éfia, ela é vendida pelos pais para um colonizador britânico que como é que eu falo? A residência, ele mora ali devido ao papel que ele cumpre dentro do comércio de escravos. Ele é o residente do castelo de Cape Coast, e a Éfia é vendida para ele porque ela tem uma beleza, assim, ela é uma pessoa super bonita e tal. Ela é vendida pelos pais para esse colonizador, que de fato, assim, quis ficar com ela, sabe? Tipo, ele amou ela, ele escolheu ela, assim, não sei se isso é muito bom, mas enfim, foi tipo assim, da parte dele pelo menos foi amor, sabe? E aí a irmã dela, a Essie, eu acho que é assim que se pronuncia, ela já teve um destino bem pesado, porque ela foi capturada e aprisionada e mandada para esse calabouço. Nessa época, elas não sabiam da existência uma da outra, não sabia que tinha, né, uma irmã. E elas estavam a metros de distância, uma no andar de cima e uma no andar de baixo. E o livro, ele vai mostrar pra gente o desenrolar das gerações dessas mulheres. Inclusive, aqui no começo, a gente tem como é que chama? A árvore genealógica das duas. Você pode até ver que elas são separadas, elas vão passar a vida inteira, e as gerações seguintes, inteiramente separadas. Então, assim, cada capítulo é narrado sob a perspectiva de uma dessas gerações. E aí a gente vai ficar, né, como é que fala? É geração mesmo, né? Na geração da Éfia e na geração da Essie. E a gente vai ter, então, assim, não só acompanhar a vida particular dessas pessoas, mas a gente vai acompanhar também o desenrolar, as consequências que teve a escravidão no mundo inteiro, porque teve uma das gerações seguintes da Essie acabou indo para os Estados Unidos naquelas fazendas de algodão. Então a gente vai acompanhar, assim, as consequências mesmo da escravidão e dessa separação das irmãs, das consequências psicológicas e físicas dessas questões. E o livro, ele ele traz um monte de referência. Por exemplo, a gente vai ter mencionado o Slave Trade Act de 1807, lá nos Estados Unidos, o movimento Underground Railroad, que inclusive tem um livro que o pessoal está lendo agora. Vai falar sobre a lei do escravo fugitivo em 1850, lá nos Estados Unidos também. A gente vai ter a introdução da semente de cacau na Costa do Ouro. Que mais? A gente tem também a menção, né, das minas de carvão lá nos Estados Unidos, mais ou menos ali na década de 80. E a gente vai ter também uma personagem muito importante, que desempenhou um papel muito importante e é uma referência até hoje na cultura africana, que não sei pronunciar, mas é a Yaa Asantewaa. Ela foi responsável por liderar o grupo da guerra, né, dos Achantes. Ela liderou os Achantes contra os colonizadores britânicos, né, para justamente ter esse rompimento de relações. Então, assim, ela é uma figura extremamente reverenciada na África até os dias de hoje, né, como eu comentei, principalmente, né, na história de Gana.
E outro ponto também interessante que a autora traz aqui é a questão da miscigenação. A Éfia, ela casou e acabou tendo, né, um filho com o colonizador britânico. Então a gente tem a mistura de raças e é interessante ver acompanhar essa sensação de não pertencimento de um homem miscigenado. Então, assim, no ambiente em que ele nasceu, ali dentro do castelo, ele era considerado negro demais para desempenhar aquele papel. Porém, quando ele ia para a tribo, né, ele entrava em contato ali com a família da mãe, ele era considerado branco demais para estar com eles. E a gente percebe ainda mais, assim, a intensificação dessa questão, dessa problemática, porque é uma coisa que existe só nos adultos. Porque tem uma parte aqui no livro, inclusive eu fiz várias marcações, em que pergunta para as crianças. E as crianças, tipo, sabe, ela não vê a cor, entendeu? Então a gente vê que é realmente um preconceito de adulto mesmo, assim, é uma formação que a gente tem muito errada de sociedade, enfim. Esse livro, ele, assim, é incrível, de verdade. Eu fiquei extremamente envolvida na história. Eu acho que eu já não tô falando nada com nada mais, mas é um livro que mexeu muito comigo. O jeito que a autora vai colocando o jeito que ela mistura, né, a ficção com a realidade, como que ela coloca as soluções que essas pessoas vão encontrar para cada obstáculo que elas encontram, sejam obstáculos pessoais, familiares, até mesmo dentro da sociedade. É muito, muito interessante acompanhar essas gerações. Sabe, você acompanhar a história de uma família e essa questão também das irmãs, né, serem separadas logo pequenas e como que isso afeta, né, não só a questão da escravidão e tudo mais, óbvio que é uma questão muito importante, mas é esse sentimento de que tá faltando alguma coisa, sabe? Então, assim, tem várias frases aqui de impacto, várias partes, assim, extremamente... Esse livro é sensacional, gente, por favor. Foi, assim, uma descoberta incrível. Eu escolhi esse livro extremamente aleatório, eu nunca ouvi falar dela, eu não sabia da existência desse livro. Mas, e só de saber que essa mulher escreveu esse livro com 26 anos de idade, é tipo... gente, por favor, leiam esse livro. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou começar a enrolar. Já enrolei pra caramba. Mas é isso. Fica aqui uma super dica, uma descoberta incrível que eu fiz esse ano e já entrou para a lista dos meus livros favoritos. Fácil, fácil. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.